Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais este Política Impura. Inevitavelmente falamos da visita de Trump ao Reino Unido. Trump visita o Reino Unido a propósito do 75º aniversário do dia D, do desembarque das tropas aliadas na Normandia, que ocorreu no dia 6 de junho de 1974. O dia D foi um dia em que a Europa e a América se uniram. Infelizmente, neste momento, a atual liderança americana está longe de estar aliada à Europa. Bem pelo contrário, a atual liderança americana, ao contrário das lideranças de Roosevelt, de Truman e de Eisenhower, que apoiaram a Europa na sequência do desastre da Segunda Guerra Mundial através do Plano Marshall e que fizeram com que fosse possível o renascimento europeu, o extraordinário renascimento europeu e particularmente o extraordinário renascimento alemão depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos de Trump estão a procurar destruir a unidade europeia. E porquê? Porque a Europa aparece aos Estados Unidos já não como um aliado, mas como um grande concorrente comercial. E se uma Europa unida tem força para defrontar comercialmente os Estados Unidos, uma Europa desunida não poderá, de modo nenhum, defrontar-se com os Estados Unidos. A vinda de Trump à Europa, mascarada com essa solidariedade para com a Grã-Bretanha e apoio ao Brexit, no fundo, é uma visita de caráter comercial. De caráter comercial em dois sentidos. Em primeiro lugar, para impedir que a Grã-Bretanha, que pretendia adotar o sistema chinês 5G, a nova geração da internet, que a Grã-Bretanha está a procurar que a Grã-Bretanha deixe de utilizar o 5G chinês. Parece que nisso alcançou os seus objetivos. Por outro lado, está a prometer um acordo comercial, diz ele, fabuloso, são os termos que Trump utiliza. Trump tem meia dúzia de palavras-chave megalómanas, nomeadamente, ele utiliza constantemente as palavras-chave fabuloso, grande, grandioso, enorme, e são esses adjetivos que constituem o vocabulário limitadíssimo de Trump, como é limitadíssima a sua cultura. Ele veio prometer um fabuloso, um estrondoso programa de negociações sobre o desarmamento alfandegário e a criação de uma união alfandegária com os Estados Unidos, mas tudo isso vai dar em muito pouco. Na verdade, Mike Pompeo, o homem de mão, uma espécie de primeiro-ministro de Donald Trump, Mike Pompeo, que falou também nesse fabuloso programa de cooperação entre a Inglaterra e até a Holanda e os Estados Unidos da América, perguntado sobre qual iria ser o resultado destas conversações, ele disse que não sabia. Isto é, eles prometem, mas nem sequer sabem aquilo que vão poder cumprir. Portanto, na realidade, Trump trouxe à Inglaterra uma mão cheia de nada e outra coisa de coisa nenhuma. Na verdade, Trump trouxe à Inglaterra já
o Brexit, depois que foi através das suas mentiras, da campanha por ele orquestrada através de Steve Bannon, que a Inglaterra deixou a União Europeia através de mentiras, nomeadamente dizendo o que era falso, que a Inglaterra poupava 400 milhões de euros por semana se deixasse a União Europeia. Tudo isso era mentira e uma grande parte da Inglaterra está a manifestar-se contra a visita de Trump. Nomeadamente, o líder do Partido Trabalhista e o Mayor de Londres, o Presidente da Câmara de Londres, um inglês de origem paquistanesa, que se manifestou claramente contra Trump e que Trump acabou por insultar de uma maneira absolutamente soez, como é seu hábito. Mas esperamos que esta visita de Trump demonstre à sociedade que, afinal de contas, Trump nada tem a trazer à Europa de bom. Trump não consegue governar o seu país. A América está num impasse económico terrível. A pressão sobre o 5G que ele está a exercer sobre a Inglaterra e, de uma maneira geral, sobre a Europa, para que não utilize o 5G chinês, para que utilize aquilo que os americanos vierem a conseguir, no fundo, representa uma incapacidade comercial da própria e de investigação científica e tecnológica dos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos estão num período de fraqueza económica terrível. A política de Trump tem enriquecido aqueles que já são mais ricos de uma maneira escandalosa e tem empobrecido as classes médias americanas. Toda a América está cheia de gente das classes médias que perdeu as suas casas e vive em carros, vive nas suas tendas ou vive pura e simplesmente na rua porque não conseguiu pagar as suas casas. A América está cheia de pobres. Mais, Nova Iorque, inclusivamente, perdeu uma batalha que tem vindo a travar contra os próprios ratos. Nova Iorque não é capaz de travar a invasão de ratos que semeiam a insegurança e a doença na cidade. Se um país com a grandeza dos Estados Unidos não consegue fazer isso não consegue erradicar a pobreza, não consegue, por exemplo, erradicar a doença e a morte, porque com o fim do Obamacare que Trump levou a cabo, a verdade é que as mortes por falta de assistência médica têm tido um aumento galopante nos Estados Unidos. Na Europa, felizmente, ninguém morre por falta de assistência médica. Um pobre cair na rua, é atendido em qualquer hospital porque existe uma segurança social que protege os pobres. Na América, não. Quem não for pobre, quem não tiver um caríssimo seguro de saúde, não tem a possibilidade de ter assistência médica. É esta diferença que a Europa deve preservar. É contra estas injustiças, contra esta ausência de solidariedade, contra o egoísmo feroz que a América representa, que a Europa se deve unir. Se não o fizer, a Europa não desempenha o seu papel histórico que desempenhou a nível mundial. Esperamos que a Europa se una contra Trump, se una contra a China, se una contra a Rússia para defender a liberdade, a justiça e a solidariedade, não só dentro das suas fronteiras, mas a nível mundial. E com isto termino, até ao próximo Política Impura, despedindo-me com amizade. Política Impura. Um olhar sobre a semana.